Eu sou Viviane Frutuoso, atual presidente da Sociedade Internacional de Português e Língua Estrangeira, a CIPLE, e vou abrir hoje então o nosso canal e vamos começar com chave de ouro. Todo mundo encerra com chave de ouro, nós vamos começar com chave de ouro, tendo como nossa primeira entrevistada a professora Maria Luísa Ortiz. É uma honra conversar com a professora Maria Luísa e uma honra maior ainda recebê-la na minha casa acadêmica. Ela está aqui conosco então na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Dentre várias atividades, ela já participou de banco, etc. E hoje ela fez a aula inaugural do mestrado profissional em Letras Estrangeiras Modernas, cujo título da fala foi Bicho de Sete Cabeças, as expressões idiomáticas e seu significado metafórico no contexto discursivo. Então, boa tarde, professora Maria Luísa, novamente. Boa tarde, novamente. É uma honra, como eu já disse, receber você aqui mais uma vez conosco e poder conversar sobre essa área tão importante que é a fraseologia. Então, a nossa convidada hoje vai nos falar um pouco, é uma expert no assunto, sobre fraseologia. E eu gostaria então, professora Maria Luísa, que você falasse um pouquinho para a gente por que a fraseologia pode e deve estar nessa sala de aula de português para falantes de outras línguas. Olha, bom, primeiro eu queria agradecer muito por essa bondade de me entrevistar. Eu acho que eu estou numa casa acadêmica que eu gosto muito, que inclusive foi uma casa que me acolheu faz 10 anos atrás com uma tese, uma dissertação de mestrado, que era em cima do meu doutorado, que é sobre fraseologia, Uma dissertação que foi escrita por Camila Correia, que eu admiro muito, não pelo fato dela ter feito em cima da minha tese, mas o trabalho dela que estava muito bem feito e tudo que ela está fazendo até hoje nessa área também nós temos que dar valor a isso. Mas sabe, a fraseologia, como eu acabei de dizer agora na palestra, ela é uma área que já passou por várias etapas. Então, essa primeira etapa, que foi no começo dos anos, a primeira década do século passado, começou com Saussure, depois continuou com Bali e depois foram os russos que foram estudando essas expressões, essa área, essas unidades que compõem essa área. Mas o mais importante é por que nós falamos que essas etapas todas foram importantes. Porque primeiro, ela foi uma disciplina, foi, digamos, vista como uma disciplina dentro da linguística, outros colocaram ela dentro da lexicologia. Então, digamos, todos os trabalhos feitos, que foi um século, fazendo trabalhos em cima dessas expressões idiomáticas e outros enunciados fraseológicos, ela já foi se conformando como, vamos dizer assim, como uma ciência, uma área autônoma, porque tem como objeto de estudo as unidades fraseológicas e também os enunciados fraseológicos, são mais os provérbios, os refrões, etc., os ditos populares. E nós temos as colocações, temos as expressões idiomáticas, frases feitas. Então, ela já tem, a fraseologia já tem um conjunto de expressões que formam o seu objeto de estudo, já tem os seus princípios, já tem metodologia, inclusive, para analisar elas dentro de dicionários, fora os dicionários, em contexto. Inclusive a linguística de corpos está ajudando muito, com os contextos onde elas são utilizadas. Então, a segunda fase foi exatamente já colocar elas em prática, mas em prática nos dicionários, que não ficassem nos dicionários gerais, mas ficassem em dicionários específicos. E essa terceira fase é a fase de levar elas para a sala de aula, porque esse tipo de expressão sempre foi chamada de popular, então, ou de folclórica. E realmente foi pela visão antropológica que nós tínhamos
da cultura, né? Essas expressões formam parte da cultura, formam parte da língua. Então, nós temos hoje uma definição de cultura diferente. Nós, até pouco tempo atrás, inclusive tem algumas pessoas que falam isso, que a cultura está muito ligada à língua. Não é que esteja muito ligada, ela está. A língua é a manifestação, a primeira manifestação da cultura. Então, onde que nós podemos colocar essa questão? Dentro da área de fraseologia. Porque a fraseologia são frases, é língua e são cultura, porque são os povos que são os autores, né? Os sábios que, digamos, constroem essas unidades fraseológicas e metafóricas. Então, por que sabedoria? Bom, primeiro, se a gente fala dos provérbios, é sabedoria mesmo. Eles têm uma moral por trás, então eles trazem uma mensagem importante para o ser humano. E se são as expressões idiomáticas, elas não têm moral, não é o objeto delas, o objetivo delas passar uma moral, mas elas podem suavizar um pouco aquilo que nós queremos dizer diretamente, que às vezes não queremos dizer diretamente. Nós já temos uma expressão que por trás da metáfora que lá traz tem essa conotação. Então, por que é importante levar elas para a sala de aula? Porque já tem vários pesquisadores, até eu mesma, que já sofremos muito dentro de outros contextos culturais. Então, nós temos uma professora, foi minha professora da USP, quando eu fazia doutorado, a Stella Tacnin, ela escreveu um livro, o título é Do Jeito que a Gente Faz, né? Por quê? Porque ela teve uma história muito interessante. Ela, uma professora de inglês, nossa, é um nome dentro da área de tradução do inglês, e ela foi para os Estados Unidos. Quando ela chegou lá, ela já tinha feito mestrado, e ela disse que saiu na rua e aquele inglês que ela aprendeu, parece que não servia para ela, porque não estava entendendo. E aí ela se deu conta que era exatamente porque ela não entendia essas unidades fraseológicas utilizadas no dia a dia. Então ela disse, então eu vou fazer um trabalho de doutorado com relação a isso. E porque sou tradutora, então eu tenho que saber o que significa isso. Tenho que decodificar isso e não deixar que essa parte cultural possa fugir dentro da minha tradução. Então ela fala no seu trabalho dessa questão da convencionalidade, que é muito importante porque é uma expressão, é uma unidade fraseológica que ela se cria dentro de um contexto cultural. Então algumas são opacas para aquele que não conhece, outras são mais transparentes. Então essa opacidade vem da própria metáfora, né? Então, se a gente pudesse ter isso dentro da sala de aula, porque elas hoje estão no dia a dia em todos os gêneros textuais, o nosso aluno estrangeiro que vem para estudar e se inserir na língua portuguesa precisa saber isso para poder lidar com essas expressões, decodificar, interpretar como é a cultura onde ele está inserido, e que não vai pensar que é uma coisa completamente, claro, muitas vezes é completamente diferente a cultura deles, mas que ele saiba, né, respeitar isso e utilizar da maneira correta, né? Eu achei interessante durante a palestra, né, os exemplos que você deu, né? Quem nunca descascou um abacaxi, né? Quem nunca levou um chá de cadeira, quer dizer, o próprio nome, né, o título da palestra, Bicho de Sete Cabeças. Isso. Então, essa questão, né, que você colocou da relação da competência metafórica e da competência intercultural. Sim. Eu fiquei pensando, como é que nós, professores de português, para falantes de outras línguas, podemos considerar isso na sala de aula ao ensinar português? Como é que a gente pode ajudar esses alunos a desenvolverem, a terem uma melhor percepção dentro desse espaço da competência metafórica e da competência intercultural? Olha, é tão importante porque você viu que eu trouxe
e essa dinamicidade dentro da sala de aula se dá a partir do momento que eu trouxe essas figuras, né? Então você joga com uma figura que hoje, né, a internet ajuda muito, digamos, na escolha, às vezes, de textos e de figuras. Então você pode juntar essa figura, trazê-la e talvez ele possa trazer também da cultura dele o que é, olha, como isso significa. Eu entrei na internet e vi como isso aparece num texto, então eu estou trazendo isso. Na própria política, quantas vezes hoje em dia nós não temos a figura, nas próprias revistas, nos jornais, a figura já no meme, né? Os memes a gente pode utilizar. Então, e tentar mostrar para eles a origem, porque tem muitas que são engraçadas, dizer que, bom, que essas informações sobre a origem dessas expressões, a gente pode encontrar de algumas pessoas que sabem sobre isso, que já pesquisaram, mas algumas são lendas, né? Mas o importante é saber o significado metafórico. E a metáfora, porque é importante a metáfora, decifrar primeiro a metáfora. Porque a partir do momento que você conhece o que significa essa metáfora, que não necessariamente é o mesmo significado na metáfora do outro, você pode contrastar, e aí, nesse contraste, para saber o que você tem na sua língua, que, vamos dizer assim, corresponde a essa metáfora, né? Como aí começa a negociação de sentidos, porque a competência intercultural é isso, é uma negociação de sentidos para conhecer a outra cultura, me enriquecer do que o outro está me dizendo e que o outro também possa enriquecer os conhecimentos, as experiências através da minha. Então, o português, hoje em dia, como ele está se expandindo, porque as pessoas, elas querem muito, eu quero aprender o português do Brasil. Então, essa riqueza que são as unidades fraseológicas, essa fraseologia que o português tem, fica parada no tempo em dicionários. Não, ela tem que entrar na sala de aula. Ela tem que entrar na sala de aula para enriquecer. Já está aparecendo, inclusive, nos exames de CEPI-BRAS, já está aparecendo eles. Então, ele tem que saber, quando encontrar num texto, tem que saber decifrar isso. Entendeu? O exemplo, né, que a professora colocou na palestra em relação aos animais, por exemplo. Às vezes a gente tem uma unidade fraseológica com um animal que não corresponde ao animal, que pode ser numa outra cultura, ele tem uma outra representação, ele tem um outro, significa, né, uma outra, ou representa uma outra perspectiva. Mas, bom, nós ficaríamos aqui conversando a tarde toda, se ela não tivesse que ir para o aeroporto e voltar para Brasília. Mas fica aqui então só um gostinho, né? Podemos ler todo o trabalho aí da professora Maria Luísa, que está publicado em relação a isso. E agradeço mais uma vez, Maria Luísa, muito obrigada por essa canjinha que você nos deu, tá? Falando em fraseologia, em metáfora, obrigada por essa canja, para falar um pouquinho mais sobre você. Mas eu agradeço muito também, obrigado, mas eu acho que essa iniciativa, né, da CIPLE, de abrir um canal, eu acho que é muito importante, porque essa é uma área interessante, mas tem outras onde um professor pode também mostrar o trabalho que ele fez e o que ele conhece, a experiência que ele tem em determinada área. Então agora fica o convite, né, para os nossos sócios, falem um pouquinho da experiência de vocês. Então tenho certeza que todos nós, né, já passamos por situações complicadas em sala de aula, já ficamos na saia justa, né, ou de saia justa na sala de aula, né? Ficamos de saia justa na sala de aula em relação a algumas perguntas dos estrangeiros. Então é isso, muito obrigada e até a próxima com uma nova entrevista. Obrigada.